Boa noite. Eu agradeço a presença de todos. Ultimamente, as nossas noites estão bastante concorridas, né? Agradeço a disponibilidade da professora Regina, com tantos afazeres, compartilhar com a gente a experiência dela em poligrafia neonatal. A professora Regina, ela dispensa apresentações, mas de toda forma, é professora adjunta da Faculdade de Medicina da USP, é chefe do setor de eletroencefalografia do HC de Ribeirão Preto, e ela conta com uma vasta experiência em poligrafia neonatal. Ela dedicou o tema de doutorado dela à poligrafia, depois de ter feito um fellow em Stanford, né, com TARP, e nós nunca podemos perder a oportunidade de agradecer à professora Regina toda a contribuição que ela fez para a eletroencefalografia do Brasil. A professora Regina influenciou a formação da maioria de nós, né, eletroencefalografistas, e quem trabalhou com ela sabe que a gente aprendeu muito mais do que eletroencefalograma, a gente aprendeu amor e dedicação ao que se faz. E apesar do tempo dedicado ao fellow ser pequeno em proporção aos nossos anos de profissão, a gente planta ali princípios e valores que seguem a gente ao longo dos anos. Então, professora Regina, muito obrigada. Agradeço em nome de todos os residentes que estão aqui presentes, né, e os que não estão também. E vamos à aula agora. Muito obrigada, Ana. Assim seja, me embarga de início. Eu que agradeço muito. Eu vou projetar, então, tá? Estão vendo? Sim. Então tá, vamos começar. Então eu quero agradecer muito, é uma honra, um prazer poder participar desse curso, agradecer muito aos colegas da diretoria, da organização do curso, em particular o Pedro Alessandro, que me convidou de início, a Ana Paula, que está me dando todo esse apoio desde do início da ideia de dar essa aula, e que a nossa querida ex-R4 e também amiga, né, e é todo mundo que eu estou vendo aí que eu gostaria de estar batendo um papo, dando um abraço pessoalmente, então vai aqui o meu abraço virtual, e muito obrigada pela presença. Então, o nosso tema, eu não tenho nenhum conflito de interesse a destacar, nós vamos falar então sobre os transientes na poligrafia neonatal, uma reflexão sobre quando pensar em descarga epileptiforme, que eu achei que foi uma proposta de um assunto muito interessante, muito prático, de importância prática para o nosso dia a dia. Só um adendo, transiente, que é sinônimo de transitório, em português é um adjetivo, e a rigor a gente teria que acoplá-lo a um substantivo, né, tipo elemento, atividade ou potencial transiente, embora que em inglês eles usem como substantivo, e nós incorporamos isso também. Então eu vou, como nós todos eletrocefalografistas no dia a dia, a gente foge desse formalismo. Ocasionalmente, na hora de escrever um laudo, a gente até pode acoplar o substantivo, mas eu vou realmente falar como nós todos falamos, de forma mais prática. Na literatura em eletrocefalografia neonatal, os termos habitualmente usados, né, na fase mais moderna da literatura agora, nos últimos anos, então, transientes agudos e pontiagudos no inglês, e com seu correspondente no francês. Transientes agudos e pontiagudos foram observados como uma ocorrência normal no eletroencefalograma de recém-nascidos desde os primeiros estudos a partir da década de 1950. E esses estudos eram tanto estudos normativos, com exames sequenciais de neonatos com exame neurológico normal e evolução favorável, através disso, então, tentando definir o que era normal no eletro do neonato, quanto estudos que faziam correlação entre padrões anormais no EEG, de recém-nascidos com diversos graus de encefalopatia e evolução neurológica com comprometimento variável também na fase de lactente. Esse trabalho que eu vou mostrar é um dos trabalhos seminais, publicado em 72 por Nicole Monod, Pajot e Guidassi, na França, e ele tentou sistematizar o que seria, então,
esses padrões normais e anormais, e como ele dá um enfoque especial aos transientes. Então, eu vou comentar, né? Eles analisaram 691 traçados de 217 neonatos durante o primeiro mês de vida, incluindo pré-termos e termos. Na verdade, naquela época, o pré-termo ainda era considerado até o final da 37ª semana, né, o limite a partir de 38 já seria uma criança entrando no termo, então, o que hoje já não é mais assim. Mas seguiram essas crianças por 3 a 14 anos. E eles, então, observaram, e ficou uma proposta, né, de que eles usaram o termo espículas e ondas agudas em várias localizações, principalmente região rolândica, ocorriam em recém-nascidos pré-termo e a termo, com evolução normal, principalmente nas primeiras semanas de vida. Elas podiam ser monofásicas em relação à linha de base ou bifásicas, podendo seguir-se ou não de uma onda lenta. E, em geral, elas eram raras, isoladas e sem agrupamentos rítmicos ou periódicos. E eram mais características no traçado de sono, podendo ocorrer em vigília também. E também ocorriam, em geral, em traçados com uma atividade de base normal ou pouco alterada. Então, esses autores observaram que elas eram frequentes, 38% das crianças apresentavam essas ditas espículas, que podiam ser focais, chamaram tipo 1, ou em vários eletrodos alternando, tipo 2, de curta ou longa duração em milissegundos, eles não especificaram isso, e presentes no sono, também na vigília. E eles até disseram que quando essas espículas, sejam focais ou em vários canais, acontecessem só umas 2 a 3 vezes no registro de 1 hora, eles nem consideravam, elas eram ignoradas. E, surpreendentemente, eles concluíram que espículas de baixa, média ou alta voltagem correlacionaram-se significativamente com um prognóstico favorável quando ocorrendo na primeira semana em neonatos de termo e durante o primeiro mês nos pré-termos, então já atingindo o termo dentro desse primeiro mês. Então, parecia uma coisa muito comum em neonatos de termo. E destacaram que as espículas rolândicas, principalmente vistas no sono quieto, são mais registradas em crianças com prognóstico favorável, que era um dado significativo. Tanto que aqui eles mostram, quando inclui todas as crianças, aqui temos os crianças de termo e os que eles chamaram de pré-termo, né, incluindo todas as crianças e todos os tipos de espículas, rápidas e lentas, ou só as rápidas, ou as rápidas excluindo as rolânticas, ou multifocais. Em geral, ficava essa estrela, que é uma correlação significativa com evolução favorável, mais significativa ainda quando em preto, e a gente observa, então, que predominava esse achado na primeira semana dos neonatos de termo e até, às vezes, ocorrendo na última semana do primeiro mês nos neonatos pré-termo, né? E o que eles mostravam como exemplo dessas ditas espículas eram uns traçados muito pequenininhos, aqui, no caso, encoste frontal com disritmia lenta anterior. Vocês vejam que essa cadeia aqui passa pela região rolândica, direita e esquerda, aqui na parte interna, e eles mostravam aqui, né, esse elemento agudizado, e destacava, então, como uma espícula rolândica, um spike rolândico, mas também destacava uma atividade na área rolândica, alfa-like, que era, aqui está muito pequeno, esse tipo de ritmo que acompanhava essa região e, às vezes, associado a uma espícula nessa mesma área. Então, vou mostrar uma figura um pouco mais evidente de uma criança de 36 semanas, nossa, aqui, e que tem um traçado ainda descontínuo, um pouquinho desmaturo, mas ela tem uma dessas espículas aqui, bem na região central, máxima no vértex, e vocês veem associada essa atividade mu-like, alfa-teta rítmica, em que essas espículas, às vezes, bifásicas se destacam. Então, isso é um tipo de padrão que foi bem definido como um padrão normal no recém-nascido, principalmente nas crianças de termo, e mais tarde também visto que poderia acontecer nos pré-termo. Aqui um exemplo, numa criança já mais velhinha, 42 semanas, um traçado contínuo de ondas lentas, né, de alta voltagem no sono quieto. A gente vê esses elementos aqui só como um elemento rítmico, né, aqui no caso está com 7,5 Hz, nessa escala de velocidade, tudo elemento fisiológico, porém, no meio deles pode acontecer exacerbação de amplitude. E um trabalho bem mais para frente, de Mark Sher,
né, analisando elementos fisiológicos no traçado de neonatos, destacavam que elementos, tanto em prematuros como em neonatos, principalmente em sono transicional inquieto, havia um padrão agudizado, usualmente de baixa a média amplitude na faixa alfa ou teta, e que, apesar de ter, às vezes, um contorno agudizado, esse ritmo eletrográfico era apropriado para a idade e não refletia um estado patológico ou encefalopático. E aqui a figura que Mark Sher mostra como exemplo, chamando esse ritmo de surtos teta-alfa do vértex e parasagitais. Vocês veem que, ampliando aqui, além da atividade rítmica teta-alfa, eles têm essa especulação aqui, que é tudo elemento fisiológico. Então, voltando à proposta do trabalho de Monod, em 74, né, então eles definiram um ritmo alfa-teta rolândico, principalmente nos bebês de termo, é normal, mas alertaram para nós tomarmos cuidado com os paroxismos rítmicos de caráter positivo na região rolândica, que era normal e correlacionado com a patologia periventricular, e a foto que eles mostram é isso, ondas agudas positivas rolândicas sequenciais. Aliás, o mesmo grupo que veio depois ser assinado como primeiro autor por Pouquier em 82, o grupo de Monod, que descreveu essa correlação. Então, já uma diferenciação entre esses achados rítmicos na região rolândica. Sendo positivo, era uma coisa patológica e era essa onda positiva anormal na região rolândica. Mais ou menos quase 10 anos depois, em 81, juntou-se ao grupo de Nicole Monod na França, o Dr. Barry Tarp, com quem eu tive a honra de fazer minha formação. Ele veio da Stanford para fazer o seu sabático, e eles ampliaram esse estudo, incluindo, então, recém-nascidos bem mais jovens, de 30 a 36 semanas, e eles tiveram um enfoque no prematuro, né, 81 RNs e 184 traçados. E o que eles concluíram que pontas e ondas agudas ocorrem frequentemente no EEG do bebê prematuro, que devem ser distinguidas de atividade tipicamente vista nessa faixa etária, que pode ter morfologia pontiaguda, especificamente os brushes e o teta temporal do pequeno prematuro. E também eles deram ênfase a esses transientes, né, com aspecto de espícula, de onda aguda, na região rolândica, que aconteceria em 50% dos bebês normais. Uma coisa curiosa é que eles definiram como espícula uma duração abaixo de 100 milissegundos, fugindo da nossa caracterização formal da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica, que é de 20 a 70 milissegundos, e a mesma coisa para as ondas agudas, em que eles aceitaram um extremo de 300 milissegundos. Isso provavelmente é porque, na velocidade de 15 milímetros por segundo, né, o fenômeno fica comprimido, e nós temos que 1 milímetro é a duração de 66 milissegundos, ou seja, quase no limite superior da espícula. Então, provavelmente, eles acharam mais prático estender um pouco essa duração, já que o elemento fica comprimido nessa velocidade, mas isso é alguma coisa específica desses autores. Nós vemos aqui, então, por exemplo, esse traçado de um sono ativo de uma criança de 38 semanas, uma atividade de base normal, atividade mista, com dois transientes aqui independentes, um no eletrodo T4, que se repete em outros momentos da montagem, e outro no eletrodo T3. Esse padrão de transiente é muito habitual no traçado do neonato, e é comum ter essa característica de negatividade de baixa amplitude, seguida por uma positividade mais ampla. Então, são bifásicos. E, na verdade, numa atividade de base normal e esses elementos com essa morfologia, a única coisa que traria para eles alguma atipia seria a quantidade no traçado, como nós vamos considerar. Mas esse é um protótipo de um transiente que pode ser fisiológico. E aí nós observamos que, na verdade, tudo que a gente fala sobre o que é um paroxismo epileptiforme, esses transientes preenchem o critério. Né, são bifásicos, pelo menos, ou até às vezes polifásicos, são agudizados, destacam por amplitude na atividade de base, a inclinação da fase de ascensão ou de descenso é assimétrica, né, não como um ritmo de base que tem um incremento de amplitude e tem a área sobre a curva simétrica. Então, nesses termos, transientes agudos ou pontiagudos no eletro neonatal
podem ser epileptiformes, e em geral até são, no sentido da forma. E podem ser monofásicos, bifásicos, trifásicos, até polifásicos. Mas guardariam a mesma duração estipulada para as espículas e para as ondas agudas, entretanto, eles não são necessariamente epileptogênicos, né? Então, essa que é a questão que vai fazer a gente pensar, quando a gente fala em transiente normal, a gente evita o termo epileptiforme, porque provavelmente estaria vinculando a epileptogênese, mas na prática eles, em geral, são epileptiformes, né? Mas a nossa pergunta aqui seria mais como uma descarga epileptiforme, que seria quase que dizer um foco ou correlação com o elemento epileptogênico. E aqui eu passo para um trabalho mais adiante, que é em 94, de Scher e colaboradores, em que aí sim ele pesquisou o significado de transientes agudos em registro de traçado de crianças pré-termo e de termo sadias, né? Então, ele estudou desde 29 a 43 semanas, crianças, 52 neonatos, por 3 horas de registro. E o que ele observou, né, usando, inclusive, o mesmo critério de 70 a 200 milissegundos para onda aguda e 20 a 70 para espícula, né, ele observou que essas podiam ser também mono, bifásica ou trifásica, isso tudo em criança normal. Ele dá aqui várias figuras, várias imagens de coisas fisiológicas. Então, essa aqui, por exemplo, é bifrontal, e ela não é um encoste, porque ela não é bifásica, na verdade, ela tem 3 fases. Essas pontas, ou espículas, né, os transientes birrolânticos negativos, são muito comuns também, esporadicamente observados na criança normal, ou bioccipitais, esse aqui, ou occipital unilateral, né, ou aqui no temporal, muito parecido com aquela que eu mostrei para vocês no nosso traçado, e aqui até no FZ. Algumas mais monofásicas, outras bifásicas, e até de 3 fases são possíveis. Então, as morfologias encontradas, né. Então, quando que a gente consideraria apenas um transiente, um elemento que poderia ser epileptiforme, mas não epileptogênico, ou que seria uma descarga, então, um elemento epileptiforme anormal, potencialmente epileptogênico, né? Então, primeiro passo, nós temos que diferenciá-los de elementos fisiológicos da atividade base. Um aspecto muito importante é a sua incidência no traçado, em geral contado em número por minuto, a morfologia, bifásico, monofásico, trifásico versus polifásico e irregular, e também a topografia, se ela é variável, ocasional em vários eletrodos, ou se ela tem uma localização persistente num eletrodo ou numa região, numa área de um hemisfério. E, às vezes, até o padrão evolutivo em eletroseriados. Você suspeita de um elemento transitório e você vê que em traçados anteriores houve uma atividade nitidamente alterada e anormal, ou até crises eletrográficas naquela área. Então, provavelmente, você vai ficar mais sossegado em dizer isso aqui ainda é um transiente anormal. E essa atividade que pode acompanhar elementos fisiológicos, ela pode estar alterada ou não. Às vezes, alterada, ela vai dar reforço para a suspeita de anormalidade, mas não necessariamente, numa atividade desorganizada, não vão poder surgir transientes que vão incorrer num padrão dentro da normalidade. Então, vendo primeiro só algum flash sobre a diferenciação de elementos fisiológicos da idade, né, nós teríamos que destacar o teta temporal do prematuro, o teta occipital do prematuro, também chamado de STOP, né, Sharp teta occipital do prematuro. Às vezes os delta brush têm uma amplitude elevada e podem dar uma dúvida. Aquela atividade surto teta-alfa rítmico mular, da atividade da área parasagital, com elementos agudizados. E isso aqui que eu quero mostrar, que é pouco visto, mas são surtos teta-alfa agudizados, até similares a esse da região central, mas na área frontal, né? Então, começando um pouco sobre o teta do prematuro, esse é o trabalho que melhor sistematizou o que é esse grafo-elemento, trabalho de Hughes e colaboradores em 87. Então, ele define esse elemento, a sua característica, a sua frequência, que geralmente é de 4 a 7 Hz, e a sua morfologia. Então, olhando aqui um traçado de uma criança com traçado de 33 semanas, com traçado descontínuo no momento, até menos descontínuo, rico em delta brushes, né? Então, nós observamos aqui um surto do teta temporal normal, aqui está no
ele é todo T3, agora aqui um mais sutil no T4, e esse elemento aqui no T3 parece um transiente, né? Mas vocês observem, o teta temporal, em geral, ele é seguido de uma onda lenta positiva, tanto que ele era chamado de delta crest, assim como os delta branches, e esse elemento, vamos abaixar um pouco vamos aumentar um pouquinho o ganho nessa mesmo local, ele tem essa conformação. Então, muitas vezes, o teta temporal, ele vem como um elemento isolado e ele parece um transiente, você vê que ele é seguido por uma onda lenta, também de aspecto positivo. Eu cheguei até a ter a oportunidade de perguntar pessoalmente para o Mark Sherry, ele falou, they are all temporal theta, com esse aspecto, né, todos temporal, teta temporal. Na verdade, esse bebê pode ter um transiente, não seria normal, mas isso é uma fonte de confusão. Também quando o teta temporal se torna mais plano e prolongado, pode ser uma dúvida, se é uma crise eletrográfica, mas desde que esteja na topografia adequada, no contexto da idade, né? E aqui um trecho que a gente já tem aqui na derivação T4O2, C4O2, o teta occipital, mas continuando com um pouco de componente temporal. Vamos ver esse teta occipital. Então, também o Hughes, né, eu sou fã do Hughes, ele sistematizou esse achado, né, com esse nome de STOP. Então, essas ondas que ele mostra, figura aqui, foi no caso um surto sincrônico do teta occipital do prematuro, convivendo com o teta temporal. Ela geralmente tem esse aspecto de pente, né, comb shape, mas pode ser assincrônico também, maior ou menor amplitude. E a gente vê aqui no nosso bebê, aqui está no O1, né, e aqui o teta temporal, delta branches, nessa outra derivação, nesse outro trecho aqui, ó, no O2, depois no O1, e aqui tudo convivendo junto. Então, esses elementos muito amplos, realmente, às vezes, eles são fonte de dúvida. E eu não vou comentar sobre os delta branches nem outra atividade, mas vamos passar para esse teta-alfa agudizado frontal. E aqui é esse artigo muito importante de Hayakawa e colaboradores. Então, eles descrevem, em 86, surtos, principalmente com máxima amplitude na região da linha média frontal, mas com campo na região frontal e outros eletrodos, que é observado em crianças sadias, normais, neonatos normais. E olha o aspecto. Lembra muito a nossa atividade rolândia, só que ele é em FZ, o seu máximo, né? Pode vir, às vezes, isoladinho, com pouca expressão, e eles dão uma figura de todas as possíveis morfologias que ele pode ter, mais irregularizado, às vezes até como um elemento isolado, mas um pano de fundo rítmico, sutil, né? E, então, isso é muito importante. Eu vi falando do residente, é aquele padrão dos japoneses, né? Mas isso aí muitas vezes é confundido. E eles são mais presentes em crianças de termo, tanto que ele observou a partir de 36 semanas de idade pós-concepcional, que a criança já está ficando mais velha. Então, assim, teta-alfa, FZ, né, surtos teta-alfa, básicos em FZ. Bom, a incidência em número por minuto é extremamente importante, né? Então, Hughes também tem um trabalho, né, em 83, em que ele avaliou, um dos primeiros trabalhos que fez uma contagem desse número, né? Então, ele avaliou tanto transientes isolados, mais inocentes, aqui bifásico, aqui está até na região rolândica direita, né? Quanto aqui um outro transientes mais suspeitos e que realmente sugerem anormalidade, que são ou pseudoperiódicos ou rítmicos, que ele chamou de burnt out sharp transients, né? Esses elementos não deixam muita dúvida, porque, na verdade, hoje nós provavelmente chamaríamos de BIRD, né? E o que ele apurou, né, em avaliação em número por minuto? Ele avaliou em todas as áreas, a criança desde 24 semanas de idade pós-concepcional até 48, né? E, então, ele foi observando, e o que ele observa, né, separando essas crianças, que as crianças que não tiveram crise, elas têm menor incidência, né? E quando você faz um estudo da taxa entre crianças que têm crise versus que não têm crise, até aqui é 0,5, viu? Parece que está meio apagado, até 0,5 elementos focais, não aqueles burnt out, né? Por minuto, não discrimina essas crianças, né? Então, quando ele observa aqui, 0,5 por minuto é muito similar, mas a partir dessa faixa, as crianças que não têm crise praticamente não tem quase, tem muito pouco.
E já essas rítmicas ou pseudoperiódicas, elas discriminam as crianças que têm ou não têm crise. Então, isso realmente são transientes anormais. E a conclusão deles é que a incidência de transientes agudos e pontiagudos no EEG do RN a partir de 0,5 por minuto, então que seria uma a cada 2 minutos, uma a cada 6 telas do eletro neonatal, se correlacionaria com a presença de crise no período neonatal. E transientes repetitivos, pseudoperiódicos, rítmicos, teriam maior correlação com a história de crise neonatal. Depois dele, Clancy também fez um estudo muito interessante, né, procurando, então, estudar esses elementos agudos, interictais, em crianças e a relação com crises epiléticas. E eles estudaram, então, o número em 10 minutos, morfologia da onda, comportamento repetitivo, distribuição espacial focalizado, lateralizado ou em várias áreas, para discriminar crianças encefalopatas e com crises eletrográficas comprovadas de um grupo comparação de neonatos aparentemente normais do ponto de vista neurológico e sem história de crise epilética. Então, o que eles observaram? Né? Eles observaram que aqui estão as crianças do grupo de comparação, que não tinham crise e eram normais, que a grande maioria dessas crianças, é aqui o grupo de crianças com problema, né, com crise, elas têm uma incidência mais entre 0 e 4, principalmente transientes em 10 minutos. Isso dá o quê? 0 a 0,4 por minuto, que é próximo da taxa de Hughes. Lembrando que Clancy, ele contou apenas nas regiões rolânticas e nas temporais, que em geral são as mais frequentes nesses transientes. Então, com isso, nós voltamos no trabalho de Mark Sher, aquele primeiro que eu mostrei falando sobre esses achados, né? Ele também pesquisou isso, né? Ele fez um trabalho em crianças desde o pré-termo pequeno até 43 semanas, as 3 horas de registro, e o que ele encontra? Ele avaliou spike wave transientes por minuto. Então, em crianças pré-termo com eletro na idade de termo e já na fase de termo. Então, vocês veem que varia, vamos supor, pegando o extremo do desvio padrão, 0,2 a 22, aqui daria 0,42. Então, fica próxima desse número que seria aceitável como normalidade. E o aspecto monofásico, bifásico ou trifásico versus polifásico e a topografia. Então, no trabalho de Clancy, ele mostra, isso tudo é muito alterado, porque além de ter várias localizações, é a topografia que é muito irregular, polipontas, repetitiva, irregular. E esse caso, a normalidade, além desse aspecto, é a localização fixa na região temporal e o tempo rolante de um lado só. Então, isso incrementa dados para a normalidade. Então, a nossa criança que eu comentei, ela tinha um problema de normalidade apenas porque a incidência geral no traçado foi maior que 0,5 por minuto, mas a atividade de base era normal. Ela teve uma retocolite, uma colite infecciosa, teve um quadro toxemiado, mas ela nunca teve crise comprovada, e é uma criança que teve uma boa evolução. Mas pela morfologia, então, é normal, apenas o problema é a quantidade, que esse eletro não foi laudado como normal. Já esse caso aqui, essa criança, tem muito transiente. Então, aqui a gente vê, ele é polifásico, 1, 2 na região do T3, outro T4 e outros 2 aqui em T3. Então, só numa tela nós já temos mais que a incidência, muito mais que a incidência normal. Então, o número é importante, né? E a gente vê, por exemplo, aqui nesse traçado, que é da tese, do mestrado da Fabiana Leme, né, que ela avaliou crianças em status que faziam poligrafia lá no nosso serviço. Então, essa criança, por exemplo, momentos diferentes do mesmo traçado. Então, aqui nesse momento, a gente vê, ela só tem esses transientes anormais, pontiagudos, irregulares, rítmicos, aqui T3, T4, e em algum momento do traçado, então, vem crises eletrográficas e eletroclínicas, ela tinha crises migratórias de base multifocal. Então, esse aspecto, inclusive, esse aspecto tem alguma similaridade que lembra o teta pontiagudo alternante, descrito por Pluan, mas, na verdade, aquilo não deixa de ser um transiente rítmico anormal, né, mesmo que a criança vá ter uma evolução boa, naquele caso das convulsões benignas. Aqui só mostrar uma criança nossa que
fez esse eletro com 44 semanas e 5 dias, atividade de base bonita no sono ativo, mas olha, transientes irregulares associados à onda lenta, 2 aqui polimórficos aqui na região do T3, que está aqui. No sono quieto ficou bem, ela teve um traçado bom, e depois, lá no finalzinho, no último, segundo sono ativo, voltou a ter esses elementos. Então, a gente vê, eles são lateralizados do lado esquerdo, irregulares, então esse laudo realmente foi dado, apesar da idade de base normal, como tendo uma normalidade. E essa criança, ela 37 semanas, 2 dias, parte cesárea por parada de progressão, Apgar 7 e 9, mas alta hospitalar no segundo dia, em boas condições clínicas. Com 3 semanas, um episódio de engasgo na mamada, ficou roxo, né, olhar fixo, perdeu o fôlego por alguns segundos e voltou a respirar. Ela tinha feito um poligráfico, que foi discretamente anormal, com atividade de base normal e discreto aumento no teor desses elementos transientes pontiagudos, principalmente na região temporal esquerda, que tinha aspecto polifásico e rítmico. Ultrassom de crânio normal, suspeita foi de refluxo gastroesofágico, orientadas as medidas. E depois desse controle foi o que nós vimos. Ele ainda foi laudado como anormal, mas provavelmente não terá correlação com epileptogênese ativa nessa criança, mas é uma normalidade por esses critérios de morfologia, persistência e até pelo padrão evolutivo na mesma região. E aqui, só para finalizar essa questão, eu não discuto os BIRDs, porque os BIRDs, eles nem entram nesse dilema. As BIRDs, né, elas são potenciais epileptogênios indiscutíveis, né. Então, em conclusão, né, transientes agudos e pontiagudos espiculados são observados no eletro neonatal sem correlação com patologia ou com crises epiléticas e são compatíveis com a evolução normal, né. A elucubração de por que isso ocorre existe nas bases de que a maturação das sinapses excitatórias em relação às inibitórias no neonato pode ser a base de tais potenciais em quantidade mais limitada, né, uma topografia variável, como uma certa excitabilidade, idade relacionada difusa, e que desaparece com a saída do período neonatal, completado o termo. E para minimizar a dúvida, nós então vamos considerar o teor, né, que seria a incidência em número por minuto, eu sigo o critério de Hughes, considerando até 0,5 por minuto ou 1 em 2 minutos, né. A morfologia monofásica ou bifásica é mais benigna, polifásica, rítmica ou associada a lentecimento local, mais suspeita que seria maligna, né, mas não podemos confundir nada só por causa de ser rítmico, tem que separar dos grafoelementos fisiológicos do neonato. E também a lateralização, focalização levaria a suspeita de um transiente anormal, uma descarga epileptiforme mesmo. E é importante, às vezes, a gente usar essa observação evolutiva, traçados pregressos ou sucessivos, dariam margem para dar uma segurança em caracterizar aquele elemento. Por exemplo, transiente, incidência dentro da faixa normal, mas ele está lateralizado, focalizado naquele exame, numa área onde houve um alto teor de descargas ou BIRDs, ou crises eletrográficas, num eletro precedente. Então, provavelmente, aquele transiente ainda é um resquício de anormalidade, poderia levar a esse comentário, né. E para encerrar, eu queria dizer assim, que enquanto você lidar com a análise e emissão de laudos em eletro neonatal, poligrafia, você vai ter que conviver com situações de dúvida nessa diferenciação entre um transiente benigno e uma descarga epileptiforme. Obrigada. Obrigada, professora Regina. Esse é um tema muito complexo, né? Essa diferenciação. Aliás, a realização da poligrafia neonatal, ela é um desafio, até hoje que a gente dispõe de equipamentos mais modernos, tem toda a questão do neonato crítico, da hipotermia, de todas as interferências que geram na UTI. Então, realmente, a realização da poligrafia neonatal é um desafio para todos, né, professora Regina? Deixa eu ver aqui no site se tem alguma pergunta. Bem, eu vou começar, então, com algumas dúvidas que eu tenho, professora. O que a senhora acha da subdivisão daqueles termos de discronia interna e externa, né? Alguns chamam de heterocromismo. A senhora acha que essa diferenciação ela é importante na prática clínica? Tem alguma implicação?
ou isso é irrelevante, essa diferença? Eu acho que ela é importante, dadas as devidas medidas, né? Esse termo discronia, né, que o Miss Wright tem usado mais, na verdade eu aprendi como heterocronismo, que é uma forma de desmaturidade, né? Que seria, então, o bebê que tem uma idade eletrográfica aquém da idade pós-concepcional. E, às vezes, a criança tem uma intratraçado, ele tem num sono, ele tem um padrão compatível, por exemplo, no sono ativo, ele é traçado contínuo e típico da idade, mas quando ele entra no sono quieto, isso é a coisa mais habitual da gente ver, ele tem, por exemplo, um traceu alternando com intervalos longos, atenuados, a quantidade de delta brushes aumentada. Então, quando você faz a análise, você coloca a criança em faixas abaixo, né? Então, como se fosse esse heterocronismo mesmo. Não existe, para te falar a verdade, um trabalho tão confiável na literatura que possa separar só esse aspecto para ver valor prognóstico, porque, mas o que se tem, inclusive desde Lombroso, né, o conceito é que desmaturidade persistente, ou seria discronia, né, ela está associada à alteração na fase de lactente, né, alteração do exame neurológico. Só que, por exemplo, o que é comum às vezes é que essas crianças têm outras coisas, têm excesso de transientes, têm um traçado às vezes mais lento, ou uma simetria, ou tiveram crise, então é difícil separar isso como um dado puro e único, né? Em geral, desmaturidade transitória, eu não consigo falar discronia, desmaturidade transitória, mesmo com heterocronismo, com discronia, né? Transitória e associada às 2 semanas da fase aguda dos transtornos que levaram a criança a ter um comprometimento neurológico, ela geralmente, e quando a criança recupera, ela não tem correlação, né? Isso, inclusive, é visto em artigo na literatura até do próprio TARP, na Journal of Clinical Neurophysiology, em 1990. Isso, né? Então, é isso, assim. Não sei, o que você acha? Eu acho interessante essa diferenciação. Eu não sei se em termos prognósticos isso faz alguma diferença a longo prazo, mas eu achei interessante o conceito, né, que ele diz que o sono quieto vai refletir a idade gestacional em que o cérebro sofreu o insulto. Eu achei isso bastante interessante. Acho que um estudo bom seria tentar fazer essa correlação realmente, né, de idade do insulto com esse grau de desmaturidade. Professora, aqui no chat são inúmeros parabéns, todo mundo parabenizando essa aula. A Karina Ushida disse aqui que o sonho dela é parar tudo e ficar um tempo com a senhora fazendo poligrafia neonatal. E o Luiz Otávio tem uma pergunta. Na sua experiência, qual seria o limite prático em termos de descargas minuto para dar uma implicação epileptogênica aos transientes descargas? Olha, aí eu vou ousar falar com a experiência que eu tive do meu material de tese, tá? Porque, assim, se o elemento for, esquecendo, porque eu combino sempre as coisas, se o elemento não é muito polifásico, muito irregular e muito localizado, então ele já fica um pouquinho mais perdoado, mas em termos de número, né, de N, entre 0,5 e 3 por minuto, eu não encontrei correlação com crise no meu material do doutorado, com história confirmada de crise na fase neonatal e crise depois. Acima de 3 por minuto e até 10, assim, acima de 3 por minuto, houve uma correlação significativa com história de crise ou na fase neonatal, ou às vezes depois a criança ter crise no período de lactente. E no caso, até não é nem só com crise, mais que 10 por minuto, foi uma correlação muito forte com desenvolvimento neurológico alterado, porque às vezes até por insultos que não levam necessariamente, às vezes uma isquemia, às vezes uma crise, embora seja comum, a gente vê aumento desses transientes, né? Então, eu tenho mais ou menos por aí, Luiz Otávio. Então, assim, vamos dizer assim, até 3 numa atividade de base normal, eu acho que ainda pode ser que não tenha necessariamente correlação, mas agora, por exemplo, se tem BIRD, eu já acho que ele sobrepuja o critério, né? Então ele aumenta o risco de epileptogênese, mas é um dado, eu até teria curiosidade de saber o que você acha, você, Luiz Otávio.
Não sei se ele está Luiz escutando, Otávio, às vezes ele está habilitando o som. deixa. Ah, Tá ouvindo, Luiz Otávio? Quer responder? Eu estou ouvindo. Não, assim, eu fico até meio sem graça de dar uma opinião aqui frente à experiência da doutora Regina, que é muito maior. A dificuldade que a gente tem, e eu queria ouvir a sua opinião também, é que, assim, na prática clínica, principalmente quando a gente está falando de monitorização com EG contínuo, é efetivamente de contar as descargas, considerando que isso varia muito, né? Se a gente tem um registro prolongado, 12 horas, 24 horas, acaba sendo um negócio muito difícil a gente aferir. É claro, quando tem um número muito grande, eu diria 10 por minuto, eu acho que isso chama atenção. Mas o que sempre nos incomoda mais são esses números meio no limite 3, 4, 5, que acabam gerando dúvida. É claro, eu acho que se tiver algumas características malignas, a gente valoriza mais. Eu aproveito para fazer uma pergunta que eu mandei para a Ana Paula, falando disso. Se você atribui, a gente não usa a terminologia de EG em UTI em RN, né? LPD, GPD, a gente não usa isso em RN, mas a presença de descargas periódicas em bebês, em RNs, elas têm a mesma implicação em termos de risco de crise aumentada que a gente vê em crianças maiores e adultos? Tem sim, mas tem muito pouca publicação sobre descarga periódica como achado periódico persistente, porque às vezes elas têm um comportamento pseudoperiódico momentâneo que pareceria até com as descargas que Hughes chama de burnt out, né? Mas se ficar como a gente diria um LPD, tem muitos artigos de neonatal, por exemplo, fazendo correlação, por exemplo, com encefalite herpética em neonato, também com atividade periódica, ou lesões estruturais, de AVC perinatal, né, com PLED também. Agora, e com risco de crise, você sabe que eu não sei te responder agora especificamente se você, porque não é tão comum a gente ver algo que você pudesse chamar de LPD persistente, né? Olha, eu sei assim, com patologia similar ao nosso mesmo conceito, ou seja, o que eu quero dizer, o recém-nascido pode ter LPD relacionado à patologia estrutural epileptogênica. Agora, se tem uma coisa específica de dizer, porque, por exemplo, no caso, pegando o trabalho de Chatrian, o inicial, 85% dos pacientes, 83% que tinha o PLED, né, tinha crise, né? A gente sabe que é extremamente associado. Eu não sei te falar se tem esse trabalho específico do neonato, mas eu acho que eu pensaria como tal, porque se uma atividade periódica, assim, não sei, o que você acha? Eu acho que, assim, na verdade, no fim, a implicação, talvez, e a gente acaba vendo isso vez por outra quando a gente faz monitorização contínua em RN, talvez exista essa implicação. A diferença grande do ponto de vista clínico, e até queria ouvir a sua opinião, da Ana Paula, que faz isso também, é assim, em adulto, em crianças maiores, se a gente tem uma alteração neurológica e tem LPD e não tem crise, às vezes é motivo por si só para a gente tratar essas crianças e adultos maiores. Coisa que eu acho que em RN a gente nunca vai fazer, porque se em RN, às vezes a gente fica discutindo se uma ou outra crise é passível, quanto que a gente deve tratar as crises efetivamente registradas, eu entendo que o mero registro de um padrão que pode eventualmente estar associado a um risco aumentado de crise, por si só não é motivo para a gente tratar com droga antiepilética. Mas a impressão que eu tenho, e do que eu li sobre isso, é que acho que tem uma associação semelhante, talvez não tão estabelecida, até porque, essa é uma impressão pessoal, a gente acaba fazendo menos monitorização contínua em RN do que a gente faz em criança maior e adulto, e a monitorização contínua, naturalmente, vai aumentar a nossa sensibilidade para o diagnóstico de crise, principalmente eletrográfica. Eu acho que se algumas séries de EG contínua em RN acabam mostrando, primeiro, que a incidência de crise é maior, muito maior do que o pediatra ou o neonatologista imagina que seja, até porque muitas, ou talvez a maioria delas sejam eletrográficas, ou seja, sem EG contínuo ou um EG neonatal contínuo, a gente fica um pouco limitado para dar essa resposta. Não sei qual a sua opinião.
Eu até quero aproveitar isso aí, porque eu acho que você tem razão, eu acredito que as correlações devem ser muito similares a de outras idades, nesse aspecto de epileptogênese, também, por outro lado, também, e cai também na questão de um limite para tratamento, só porque está lá a presença da descarga periódica, mas o que eu acho, Luiz Otávio, até, é, toda essa coisa de contar transientes e tudo, eu acho que a vida de quem faz traçados intermitentes, mesmo que seja de 3 horas, que às vezes a gente faz um traçado super longo, e não faz a monitorização de o que você pensa, o que você lida, o que você obtém em monitorização contínua de neonato é um pouco diferente. Então, por exemplo, eu também acho que uma contagem, porque a gente já monitorizou raramente crianças muito novas, mas neonato mesmo, a gente nem está tendo estrutura para monitorizar continuamente no HC, de contínua, como a gente faz em outros estados. Então, eu acho que, eu já até conversei com o Abend, né, o pensamento em quem monitoriza não é tanto de ficar contando, ele vai muito mais nesses padrões de risco, né, na quantidade e duração da crise, e, inclusive, ele falou para mim, olha, eu nem me atenho tanto como você se atém à atividade base, assim, né. Então, assim, eu acho que tem uma eletroencefalografia neonatal da fase moderna, de toda essa instrumentação, que eu até preciso me inteirar dela, porque eu não vivencio a EEG no momento, espero que ainda tenha um resto de vida profissional em que eu possa vivenciar isso, mas eu acho que você está trazendo à tona é fruto de uma pessoa que tem uma experiência com o neonato que eu não compartilho nessa mesma intensidade, entendeu? Então, acho que são diferentes um pouco. E essa contagem, assim, eu concordo com você, é coisa mais de uma análise transversal, momentânea do traçado, né? Professora, Fabiola está aqui conosco, nos dando a honra da presença dela também, diz que está com saudades, e ela pergunta se o termo BIRDS, que é usado comumente no contexto de poligrafia neonatal, se tem sido descrito em outros contextos, se a gente pode usar, por exemplo, o termo BIRD ou BRD para monitorização contínua em adultos. Eu não gostei, roubaram do neonato. Não, essas últimas sistematizações de tempo, na verdade, eu até me contenho para não ficar parecendo uma velha chata, porque eu não gosto muito de toda essa terminologia, eu não gosto muito de sigla. Por exemplo, lá no nosso serviço, o Rodrigo Cury, ele gosta, ele se dá bem, ele reflete bem o pensamento dele, ele sintoniza, ele escreve bem essas siglas novas, eu sei que o Luiz Otávio também. Mas, assim, e aí quando eu vi ele escrevendo BIRD em idades mais adiante, eles estão, mas BRD, principalmente, né? E está sendo usado direto. Então, assim, mas talvez porque, na verdade, existe, né? Existe a questão até, o Fernando Stelzer me falou quando estava no congresso, acho que você estava no congresso americano, acredito, de neurofisiologia, né, Fernando? Ele me passou, está tendo a maior briga que se trata entre 3, qual que é a duração de um BIRD, né? E o que é um transiente ritmo? Até 3 segundos, entre 3 e 10 é BIRD, acima de 10. E aí estava falando, mas BIRD pode ser que tal, vai tratar, não dá nem tempo de tratar uma coisa que dura 3 segundos, né? Então, assim, eu estou falando porque esse negócio acontece em todo mundo. A gente olha, você vai numa monitorização no serviço de cirurgia de epilepsia, tem hora que vai dar uma crise e não dá em nada, né? Então, eu acho que, na verdade, eu acho que pode, Fabiola, acho que pode ser usado, estão usando, mas eu, propriamente, eu prefiro até descrever por extenso, associado a uma atividade rítmica, mas está sendo usado, sim. BRD, principalmente, né? Eu, particularmente, gosto também, sou adepto das novas terminologias, professora. Gosto que vocês são novos, gente. Aplicado, mas eu gosto. E eu até faço uma provocação, Luiz Otávio, que falou do LPD em neonato. Será que a gente pode estender aqueles critérios de modifiers e de descrição para o neonato também, Luiz Otávio? Aqui da terminologia? Acho que não. Essa extensão, acho que não. Eu acho que não cabe o neonato. Eu acho que o neonato, como eu disse, acho que a gente tem problemas até maiores, né, do que ficar atribuindo uma morfologia modificada. Eu acho que o grande problema é quanto que a gente deve tratar esses neonatos. E aí é claro que isso é experiência de neonatologista ou de alguém que, como a doutora Regina, vive dentro de um UTI neonatal e que vai ter a sensibilidade de tratar quando é necessário.
Então, acho que não, acho que isso é uma coisa bem resolvida, que aquelas letras, aquelas siglas bonitas que nós gostamos, LPB mais F mais R, isso não se aplica ao neonato. Agora, só para completar aí o comentário da Miriam Fabiola, o BID, sim, a gente usa direto agora em adulto, né? Essa é uma sigla que eu acho que ele pegou. O Larry Hirsch, que eu acho que é a pessoa com mais experiência nisso, ele diz que BID é uma crisezinha, né? Como ele diz. É uma crisezinha porque, na verdade, é isso. É algo que parece que vai virar uma crise, não preenche o critério eletrográfico de 10 segundos, que é um critério absolutamente arbitrário, como a gente sabe. Por que 10 segundos é crise e 8 segundos não é? Quer dizer, é uma coisa completamente arbitrária. Então, acabaram dando o nome de BID. Mas a gente acabou de fazer um trabalho no hospital agora de um aluno nosso que analisou uma série grande de monitorizações, e a conclusão interessante é que quando tem BID, tem crise. É um fator preditor quase que absoluto. E se a gente fala que quando tem BID tem crise, é porque no fim o BID é uma crisezinha. E se a gente monitorar por um tempo razoável, a gente vai acabar observando um BID que dura 10 segundos e que, portanto, não chama BID, chama crise. Mas completando a resposta a Miriam, é isso, a gente usa em adulto, eu tenho usado, é bem moderno, eu acho que tem gente que não gosta, mas é um termo que acabou sendo... E na nova terminologia que vai ser publicada, o update da terminologia de EGUTI, vai ter BID, entre uma ou outra novidade, mas eles vão reforçar a ideia do BID como uma crisezinha, que dura menos de 10 segundos. Obrigada, Luiz Otávio. Uma pergunta, professora, do Ricardo Sal. Ele quer saber se até que idade são comuns os transientes agudizados fisiológicos. Até quando a gente pode utilizar os critérios que a senhora apresentou na aula para descrever descarga, para descrever esses transientes agudizados e diferenciá-los das descargas epileptiformes? Isso segue também até quando você tem o padrão de eletroneonatal, que é até 46 semanas de idade pós-concepcional. Então, um bebê nascer no extremo do termo ainda, sem ser pós-termo, seria 42 semanas, mais as 4 pré-neonatal, 46. Quando você já começa ir mudando, formando um gradiente anterior-posterior e começa a aparecer os fusos, se você tiver esses transientes, em princípio, isso não é esperado, né? Mas uma vez ou outra, eu já laudei que coisa que eu falei, talvez seja o eletro de transição, né? Porque tinha um outro transiente, já tinha fuso, mas a criança dormiu, aprofundou e ficou parecendo um sono quieto de alta voltagem lenta. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista marco etário, a gente tem que pensar em 46 semanas, né, de pós-concepcional. E porque, inclusive, a hipótese é que esses bebês têm uma hiperexcitabilidade difusa e isso aí pipoca esse elemento excitável, mas sem uma correlação. Mas depois passa, porque o bebê vai amadurecer as sinapses GABAérgicas, né? Então, o que eu tenho de parâmetro seria esse, Ricardo, mas... né? Então, você vê que o pessoal falou, até no trabalho inicial que eu mostrei da Monod, ele falava que esses transientes eram muito comuns na primeira semana do primeiro mês das crianças de termo, mas iam até o fim do primeiro mês nas crianças pré-termo, que era um pré-termo grande. Então, eu ponho como parâmetro, da minha experiência também, 46 semanas, que depois a gente já não vê mais, né? Professora, nós temos uma última pergunta, que é do Pedro, coordenador da nossa banca de EG, e ele relata que tem um projeto de padronização de laudos de EG de rotina com o intuito de reduzir a variabilidade interexaminador e facilitar os estudos clínicos. E ele questiona se a senhora acha importante também padronizarmos nacionalmente as descrições das poligrafias neonatais. Eu acho que é importante, só que eu não sei, assim, se é factível, entendeu? Porque eu não sei o que seria a ideia para essa padronização, porque, assim, é possível que tenha colegas que militem bem na área, se sentem bem, dão diagnósticos que são resolutivos, mas vindo de uma escola que aprendeu um pouco diferente. Então, o que vai ser o unitermos? Então, a partir daquilo, você vai ter que abrir mão daquele seu jeito de ver. Eu vou dar um exemplo. Existem autores que consideram isso desde Lombroso, onda aguda positiva na região temporal, como uma coisa diferente de transiente,
que tem um componente positivo principal. O meu professor Tapa, ele fala, não, isso aqui é um transiente, só que ele é a fase positiva principal. Lombroso chegou até a fazer a mesma correlação com as rolândicas, né? Então, se uma pessoa considera assim, provavelmente não vai aceitar. Então, eu não sei bem, Pedro, o que é a abrangência disso, porque como ele é neonatal, as pessoas geralmente vêm de formações diferentes e militam em grau diferente, eu não sei como seria, mas eu acho que tudo que puder padronizar é bom. Por exemplo, há muito tempo atrás, a Magda fez um consenso, a gente fez até um artigo em 4 mãos, né? Eu sei que era esqueci um colega lá do Einstein, depois eu lembro. Bom, sou ruim de nome. Então, assim, propondo assim, vamos chamar de desmaturidade, porque você vai escrevendo uma tese, você não pode falar desmaturidade, que essa palavra não tem em português, né? Então, você tem que falar atraso de amadurecimento, né? E maturidade. Então, assim, eu acho que nesse sentido tem ganhos, mas eu não sei até quando seria, assim, o que seria a ideia. É que talvez eu não sei bem qual que é a ideia, mas eu acho que só pode ajudar, né? Porque o que é, Pedro? Oi, doutora. Opa! Não, é claro, assim, a gente tem, cada colega tem, e eu vejo, na verdade, a gente tem como base nas descrições de poligrafia neonatal do nosso serviço, das suas descrições. Mas, assim, temos, porque é um mundo à parte. É claro que a gente tem as interpretações, né, no EEG qualitativo, mas sem tirar a liberdade, a flexibilidade dos textos, quando você vai fazer algum estudo retrospectivo em qualquer serviço, dos registros que foram realizados, essa variabilidade, às vezes, interfere muito nas nossas avaliações. Então, na verdade, a gente está iniciando um projeto relacionado ao Score EEG, né, que é um sistema computadorizado. É claro, isso não vai tirar a flexibilidade das nossas descrições. Mas quando você tem parâmetros mínimos, eu penso mais à frente. Quando você vai, por exemplo, rever poligrafias neonatais de vários serviços, você consegue ter um dado mais completo, né? É uma ideia, doutor, que ainda está na fase neonatal, pelo menos a nossa, né? Para tradução para a língua portuguesa brasileira, porque você já tem uma versão publicada, uma segunda versão publicada em 2017, que acho que eles se dedicaram à poligrafia neonatal também. É só uma ideia que eu tô jogando, né? E a senhora aceitando, nós gostaríamos de convidá-la, claro. Não, com certeza, eu aceito, não tem problema. Então, eu até agora estou entendendo um pouco mais, porque hoje vocês jovens todos, vocês têm feito planilhas, as coisas para objetivar, né, como se fosse até num Excel, plotar coisas. Então, acho que tem coisas que devem poder ser traduzidas para o mesmo termo, mesmo que você, né, para o mesmo tipo de achado. Eu concordo, não, eu acho que pode ser legal, agora que eu estou entendendo. Não, posso, claro, posso participar, sim. A gente vai ficar feliz. Obrigada. Professora, o Wagner, de Brasília, pergunta como a senhora vê a ideia do BIRD como uma crise pequena, como colocou o Luiz Otávio, e ele coloca que ele sente falta dos critérios clássicos de evolução, de frequência e amplitude, e pede a sua opinião a respeito. Como interpretar esse fator preditivo para uma crise? Olha, assim, quem cunhou o primeiro termo BIRD foi Schumann, que fala, né? E ele, tanto que ele pôs o I de BIRD é ictal / interictal. E ele falou assim, o bebê, se tiver alguma manifestação, se você estiver olhando, ele tiver, por exemplo, uma movimentação rítmica contralateral na topografia, com duração muito curta, menos de 10 segundos, aquilo é uma crise, é ictal. Então, Wagner, por exemplo, o que eu posso te dizer, porque a gente não vai ver essas crianças, quando você está vendo um traçado e você está fazendo com o vídeo junto, a maioria dos bits você não vai ver nada no bebê, mas também você não está monitorizando todos os aspectos. Então, assim, mas o que eu acho é que todos os trabalhos da literatura mostram que, geralmente, quem tem BIRD numa área, em algum momento tem crise naquela área. Então, a presença de BIRD realmente, tudo indica que seja um fator de risco. Agora, o problema é assim, eu acho até um limite, assim, um transitório rítmico, né, um transiente rítmico, qual que é o limite inferior, né?
E aí, se você começa a perceber, não, mas é tudo muito curto, então, assim, provavelmente, aonde você começa a chamar de BID, você vai ter uma consideração que não é BID, é só transiente. Agora, se você estiver estabelecer entre 3 e 10, que é a tendência maior, eu acho que a gente não tem como determinar, exceto por estudo, assim, de amostragem. Quem teve isso, teve comprovação de crise vista no berçário ou crise e monitorização. E, por exemplo, num traçado, talvez você já veja isso também. Repare num traçado, você começou o traçado, aí você começa a ver transiente, BID, aqui já formou BID. Aí lá para frente tem uma crise. Entendeu? Então, eu acho que intratraçado, o BID se revela como uma coisa potencialmente epileptogênica, mas aí lá na evolução, não, agora ele só está tendo BID, não tem mais crise. Ainda tem que tratar? Geralmente a gente não trata. Aí eu tenho que monitorizar para ver se algum desse é alguma coisa clínica, só vai saber se eu estiver vendo um sistema bem fino de comprovar se aquilo teve alguma manifestação autonômica. Então, eu acho que eu não tenho uma resposta, eu acho que tem que ficar com o conjunto, mas eu não sei, assim, o que seria a sua angústia, Wagner, nesse sentido, além do que a gente aceita, assim, de você achar que trata muito com base em BIRD, por exemplo, não sei o que seria isso. Não, tá me ouvindo? Tô. O que eu sinto mais falta, Regina, eu fico imaginando do ponto de vista ictal, né? Considerar ictal um padrão que não tem aquela evolução clássica de campo e de frequência, que eu fico imaginando o que eu estaria vendo do ponto de vista de eletroinvasivo num RN ou numa criança maior que tem um padrão desse, né? Eu tenho dificuldade de interpretar isso como ictal por ser um padrão meio monomórfico, né? Uma coisa que não tem aquele critério evolutivo bonito de uma crise. Eu acho que é um fator preditivo forte, mas é só uma especulação na realidade, né? Mas não que eu acho, aliás, até como o Luiz Otávio estava falando, e a gente vê o ABED, por exemplo, antigamente o pessoal tinha uma coisa de tentar tratar a crise, hoje parece que o pessoal está até mais reticente em tratar, então o BIRD, então, menos ainda, mas eu acho que ele não é a ideia de que a gente trate ele, mas o que eu acho importante é assim, faz um eletro, a história que teve um movimento estranho no berçário, né, estavam na dúvida, fizeram um fenobarbital na hora, tudo, mas ela está sem medicação. Aí ela vem com o eletro cheio de BIRD transiente, mas sem crise eletrográfica. E ela teve um insulto e ela vai ficar desprotegida sem fenobarbital. Eu ponho. Não, eu acho que a indicação de tratamento, eu concordo inteiramente. Eu acho que é um fator tão fortemente preditivo, né, que eu acho que seria importante ter essa noção da indicação de tratamento. Isso eu não teria muita dúvida. A questão que me pega mais é a interpretação mais conceitual mesmo, né? Como uma crise curta. Porque a crise mesmo, quando o cérebro sincroniza com uma crise, faz aquela sincronização com evolução muito clara de frequência, de amplitude, de campo, né? E o BIRD fica aquela coisa restrita, né? Mas eu acho que o I do BIRD, eu acho que em geral é interictal, nem é ictal, né? Oi? Oi? Pode falar, André? Posso dar um palpite? Porque, por causa do que o Wagner falou. Não, eu estava concordando com o Wagner quando eu estava pensando como o Caboclo falou, dos BIRDs, o termo usado para os adultos, para os mais velhos. Eu concordo que aí, conceitualmente, fica estranho de considerar como uma coisa ictal e talvez mais uma coisa que tenha uma implicação no diagnóstico, igual o elemento interictal. Mas na criança... No recém-nascido, no recém-nascido, no RM, a gente vê várias vezes padrões que são meio monomórficos, né, Regina? Crises que não têm essa evolução, essa modificação de frequência, de amplitude, etc., que são bem monomórficos, é bem diferente, né, da crise. Então, eu acho que nesses casos, e aí, de novo, a história do 10 segundos, como 10 segundos é uma coisa muito, enfim, uma definição aleatória, assim, exato. Você lembra, eu falo isso na minha tese. Eu sou a favor do I do BIRD ser uma coisa indefinida entre interictal e ictal. Eu acho que pode ser sim no recém-nascido.
concordo. Um palpite. A doutora Porque Heide recém-nascido é diferente do resto dos humanos. A doutora Heide faz o comentário que, pelo próprio processo de mielinização, o neonato não apresenta essa modulação em amplitude e frequência, né? Exato. Professor, o nosso presidente aqui, o Marrone, pergunta qual seria o significado de uma elevada incidência desses transientes, mais do que 10 por minuto, numa criança maior ou em um adolescente, por exemplo? Numa criança maior, esses padrões aí, se aparecerem, nós vamos falar que é foco, né? Porque até o passado do período de termo, esse padrão, ele é epileptiforme. Então, assim, se a criança tiver, ela vai ser considerada uma multifocal, né? A gente vê multifocal que não tem crise, tem talvez um sistema inibitório bom e controla, mas porque esse padrão, ele não tem, assim, que eu saiba, ele não tem, a não ser que seja um padrão, eu vou dizer, agudizado de outra natureza, que seja uma variante benigna, mas sendo esse negócio do tipo que é no neonato, em outras idades, Marrone, não tem espaço para ser um fenômeno fisiológico, né? Vai ser um foco. E nesses neonatos, desculpa de novo, o eletromiografia está falando nisso, mas é curiosidade, né? Porque eu falei do guepardo aqui lá, né? Nessas crianças, nesses neonatos, aparecendo esses transientes 10 ou mais, o que acontece com eles lá adiante, com, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos? Tem alguma correlação? Aí, geralmente, depende um pouco da etiologia que levou a isso, né? Mas, em princípio, por exemplo, na minha experiência da tal da tese, depois de mais que 10 por minuto, as crianças tiveram alteração no exame neurológico, às vezes alteração, um retardo, uma coisa, mas também você tem que... Esse negócio, geralmente, você não consegue responder sem uma análise multifatorial, porque, dependendo da etiologia, porque a Carla André, que estava aqui agora há pouco, ela ainda falava assim, olha, a gente precisa ver, porque vocês deram um laudo aqui, ela faz o ambulatório de neurodesenvolvimento, vê lá 1, 2 anos, vocês falaram que parecia que sugeria mau prognóstico, essa criança está muito bem, né? Então, aí vai ter que combinar, porque realmente não é sozinho um preditor tão potente para a fase mais para frente, né? Professora, o Carlos Silvado pergunta por que não considerar o BRD, assim como o CIRPID, marcadores de epileptogênese exacerbada com risco elevado de crise. Mas eu acho que ele é considerado, eu consideraria. Aliás, o CIRPID, eu já vi algumas aulas até do Silvado, eu acho o CIRPID extremamente suspeito, né? Assim, pelo que eu sei, há uma dúvida sobre o real significado dele, mas se eu, por exemplo, vamos supor um paciente que teve algumas crises, por exemplo, o exemplo que eu já vi, teve TCE, crise na fase aguda, né? E aí está com o eletro desorganizado, umas descargas assim, interictais do traçado. E aí faz o estímulo, como sempre faz o paciente reumatoide, e aí ele tem um CIRPID. Eu procuro saber se não tem como melhorar a medicação desse paciente de base, porque eu acho que... Porque muitos desses pacientes que teve CIRPID, mas é tudo meio artesanal. Não teve crise essa noite, vai ter que melhorar a medicação dele. Então, assim, eu entendo que isso é marcador Mas, assim, o que eu acho, Silvada, é que como o purismo da ciência no mundo de hoje é tamanho que você dizer que você tem que matar a cobra e mostrar o pau, com dados de significância, mas eu entendo que seja uma impressão de que ele é um marcador, mais do que uma multifocalidade interictal, né? Eu acho que é perfeito isso, porque, de fato, ele não é necessariamente, que a discussão é que precisa 10 segundos, 10 segundos é arbitrário. Era uma página de papel antigamente, para quem não sabia. Então, 10 segundos era o tempo de uma página, então, se durava mais que uma página, era crise. Mas eu acho que a gente não tem hoje todas as documentações com eletrodos de profundidade mostrando que muitas dessas coisas que a gente está vendo, na profundidade, são crises. Então, esse conceito de crise ou não, então eu acho que o tratamento tem que ser dado. Não dá para dizer que isso é crise, porque senão você vai dizer que durante a manipulação de um paciente em aspiração, ele está em estado de mal, porque ele vai ter um monte de episódios de sífilis, então ele está tendo um monte de crise. Não é bem assim, ele vai ter também.
mas simplesmente a gente considerar realmente isso, no contínuo ictal e interictal, isso aqui está muito próximo das crises, eu acho que a gente vai descobrir Por isso que fica aquela crisinha, a crisinha do Hirsch, talvez se explique isso, é a crisinha. É quase uma crise, mas ainda não é. Então, eu acho que somente dizendo esse paciente está com uma epilepsia tão exacerbada que qualquer coisa, qualquer estímulo pode fazer desencadear esse padrão, e se esse estímulo for consistente, intenso, significativo, isso vai evoluir para uma crise. Só com eleitor de profundidade nesse paciente a gente vai saber essas respostas. Obrigado, Regina, parabéns. Eu que agradeço, imagina, eu que agradeço. Bem, acho que finalizamos as perguntas. Professora, eu quero agradecer mais uma vez, a aula foi fantástica, é um conteúdo muito complexo, que foi colocado de uma forma palatável e compreensível para todos, né? Eu recomendo que leiam a tese de doutorado da professora Regina. A gente lê como um livro de literatura muito bem escrita, é super prazerosa a leitura, e acho que Marrone vai falar algumas palavras para encerrar, Marrone. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada a todo mundo. Tirar o microfone. Marrone, quer encerrar? Ele está mudo, você está mudo. Seu áudio. Liga o seu áudio, Marrone. O seu áudio, Marrone. Aqui. Deu? Perfeito, está me ouvindo? Bom, é complicado a parte anterior aqui do cara que fica atrás do teclado, é complicado. Bom, pessoal, eu agradeço muito a Regina, a Ana Paula, por também ser uma excelente moderadora, toda essa participação, isso a gente fica bastante feliz. Imagina só, nós tivemos 138 acessos aqui, até agora tem quase 90 pessoas, né, ainda discutindo, ficou muito, muito agradável, eu fico muito feliz com isso, e espero que todo mundo que tenha visto esta aula também tenha ficado satisfeito, né. E, como não consegui apresentar outra vez, né, por problemas próprios da idade, né, da minha idade, 13 de 8, então nós vamos ter os casos clínicos, que eu juro que eu vou ir atrás, para saber o que é SPI e PLM, né, mas eu vou estudar, não me digam, certo? A Lívia e o Fernando vão falar a respeito disso, certo? Então, agradeço a todos e a gente vai encerrando por aqui. Amanhã, então, vai estar essa aula no nosso YouTube, certo? Depois da manhã, lá no nosso site. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Muito obrigada. Eu não tenho como responder, mas eu estou aqui só vibrando. Obrigada. Boa noite, doutora. O Emerson me espera que uma hora eu falo com você. Tchau. Boa noite. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a todo mundo. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Regina. Tchau. Beijo. Beijo.